E pessoal, explicar para vocês, veia entupida na perna, qual a sensação, o que o paciente sente quando tem uma veia entupida na perna, por que esse problema é tão comum e quais são as grandes preocupações que a gente tem quando está de frente ao paciente com esse quadro. Né? Em primeiro lugar, o termo que a gente usa muito disso, né, é de trombose. Quando vocês falam de veia entupida, normalmente é a veia entupida nas pernas, a gente sabe disso, né, que é um quadro muito comum, né, no caso de trombose venosa profunda. Por que a gente tem veias na perna? Quando a gente compara artéria e veia, que são os vasos que estão no nosso corpo, né? No caso da artéria, o sangue vem com mais pressão, ela tem uma parede elástica, né? Que evita, e por isso que é tão incomum a gente ver trombose arterial. É muito mais comum essas tromboses ou trombo arterial, no caso de um infarto, de um AVC, né? Mas a fase venosa, né? É muito comum a veia estar entupida nos membros inferiores, por causa da gravidade, né? A dificuldade desse sangue voltar, em especial pessoas que ficaram muito tempo paradas, né? Pessoas que têm câncer, que predispõem esse tipo de trombose, pessoas idosas que só ao envelhecimento acaba levando a um risco maior de trombose, pessoas que ficaram acamadas por causa de cirurgia, também aumenta o risco de trombose, né? Todos esses aspectos. E o que vocês mais perguntam geralmente é alguém que está em casa, alguém que fez uma viagem e de repente teve essa trombose e o médico passou um anticoagulante, alguma medicação, ela fica preocupada, por que está acontecendo isso comigo, né? E aí o que é que você tem que entender? Vários desses fatores de risco, né, são fatores que você não consegue modificar. Tipo, você tem um câncer, vai tratar o câncer, mas você está com risco aumentado de trombose. Outros, como por exemplo, viagens prolongadas, você pode usar aquelas meias de compressão que evita e previne. Alguns casos, para você ter ideia, paciente com fator de risco alto, o médico passa até aquele anticoagulante, o clexânio, a heparina, para evitar que essas tromboses aconteçam. São pacientes com altíssimo risco. O paciente que está acamado em hospital, o mais comum é você encontrar paciente tomando esse anticoagulante, porque você médico sabe que ele está internado, passou por uma neurocirurgia, um procedimento longo, e você está preocupado daquilo levar o paciente a uma trombose. Né? E com a sensação, o que o paciente sente? Né? Na grande maioria das vezes, no membro inferior, ele vai sentir um inchaço, porque o líquido está ali acumulado, o sangue não está conseguindo subir e circular de forma correta, então aquilo faz um acúmulo. Dor também, por causa dessa distensão, as veias estão entupidas, o sangue não está conseguindo voltar de forma adequada. Né? Muitas vezes fica até vermelha a perna, dói quando segura, quando palpa. Né? Tudo isso de forma somada faz o paciente ter o quadro tipo de trombose. Dor muitas vezes na panturrilha, dor à palpação, inchaço, edema, às vezes fica vermelho aquele local e o médico vai fechar o diagnóstico fazendo um ultrassom. O ultrassom vai ver o trombo, vai ver que ali não está circulando sangue de forma adequada e dá o diagnóstico. O que é que o médico vai fazer? Dá o remédio, o anticoagulante, né, para justamente esse trombo se dissolver. A grande preocupação da gente é que aquele trombo saia dali, migre para o pulmão, dando embolia pulmonar, ou muitas vezes até indo para o cérebro,